Bom, vamos continuar agora. A gente já viu parte do sonho no começo, os lobos. A gente já viu a outra parte, que ele vai falar do olhar, ser olhado, movimento e imobilidade. E agora a gente vai dar continuidade. Diz assim: numa outra ocasião, uma associação que lhe ocorreu subitamente levou-nos um passo adiante em nossa compreensão do sonho. A árvore era uma árvore de Natal. Sabia agora que tivera o sonho pouco antes do Natal e na expectativa desse acontecimento. Uma vez que o dia de Natal era também o dia do seu aniversário, tornou-se então possível estabelecer com certeza a data do sonho e da mudança neste, que procedia do sonho. Foi imediatamente antes do seu 4º aniversário. Fora para a cama, então, numa expectativa tensa do dia que lhe deveria trazer uma dupla quantidade de presentes. Sabemos que, em tais circunstâncias, uma criança pode facilmente antecipar a realização dos seus desejos. Assim, já era Natal em seu sonho. O conteúdo do sonho mostrava-lhe o seu presente de Natal, os presentes que seriam seus pendurados na árvore. Mas, em vez de presentes, estes haviam se transformado em lobos, e o sonho finalizava com ele sendo dominado pelo medo de ser comido pelo lobo, provavelmente seu pai, e fugindo para refugiar-se nos braços da babá. O que sabemos do seu desenvolvimento sexual antes do sonho torna possível preencher as lacunas no mesmo e explicar a transformação da sua satisfação em ansiedade. Dos desejos envolvidos na formação do sonho, o mais poderoso deve ter sido o desejo de satisfação sexual que ele, naquela época, aspirava a obter do pai. A força desse desejo tornou possível reviver um vestígio, há muito esquecido na sua memória, de uma cena capaz de mostrar-lhe como era a satisfação sexual obtida do pai. E o resultado foi o terror, o horror da realização do desejo, a repressão do impulso que se havia manifestado mediante o desejo e, consequentemente, uma fuga do pai para a babá, menos perigosa. Vocês lembram quando eu li lá mais na frente, no início, pelas datas, ele já tinha assistido a relação sexual dos pais. Duas questões que eu vou falar aqui que são experiências de analistas cariocas. A primeira é na época que, há muitos anos atrás, a gente estava estudando no IBRAPSE o Homem dos Lobos, um analista era separado. Naquela época os pais não eram preparados muito para ficar com criança. E a meninazinha acordou de novo. Primeiro que essa meninazinha estava numa fase que tudo era o lobo mau. Então, uma hora ela era o lobo mau, outra hora ela queria que o pai fosse o lobo mau. E num dia ela acordou à noite aos gritos: papai, papai, o lobo mau, o lobo mau. E ele, já cansado e tendo lido O Homem dos Lobos, disse assim: ah, minha filha, não é o lobo mau, sou eu mesma. A criança caiu dura dormindo. Acabou. Foi a interpretação mais selvagem e que melhor funcionou. A segunda é a questão da cena de uma relação sexual em si, ou do que ela pode trazer para uma criança. Uma outra pessoa, aí já é um relato clínico, me contou que um analisante dele estava casado com uma segunda mulher, e essa segunda mulher era uma mulher que, cada vez que ela
gozava, ela gritava muito. E ele era separado, levando o filho pequeno para um sítio onde ele ia com essa mulher. E aí eles de noite tiveram relações sexuais e daqui a pouco o garoto bateu na porta. Tem alguém sofrendo aí? Tem alguém sofrendo aí? Quer dizer, então, essa associação do gozo, dos sons emitidos pelo gozo, do prazer, eles são confundidos com o sofrimento pela criança. Tá? É comum. Continuando Freud. A importância dessa data do dia do Natal havia sido preservada em sua suposta recordação de haver tido seu primeiro acesso de raiva por estar descontente com os presentes de Natal. Vocês lembram que ele ganhou só um presente, enquanto ele teria que ganhar 2 de cada pessoa, porque ele fazia anos e era Natal. A lembrança combinava elementos de verdade e de falsidade. Não podia ser inteiramente correta, já que, de acordo com repetidas declarações dos seus pais, o mau comportamento do menino havia começado quando eles voltaram no outono. E não era verdade que só tivesse chegado no Natal. O Natal era no inverno. Ele, no entanto, preservara a ligação essencial entre o seu amor insatisfeito, a sua raiva e o Natal. Mas, que quadro as ações noturnas de seu desejo sexual podem ter conjurado para amedrontá-lo tão violentamente quanto a realização a que aspirava? O material da análise mostra haver uma condição que esse quadro deve satisfazer. Deve ter sido calculado para criar uma convicção da realidade da existência da castração. O medo da castração pôde então tornar-se força motivadora para a transformação do afeto. Aí Freud vai fazer um parágrafo e dizer o seguinte: atingi agora o ponto em que devo abandonar o apoio que tive até aqui a partir do curso da análise. Receio que seja também o ponto no qual a credulidade do leitor irá me abandonar. Bom, primeiro porque Freud está falando numa época muito antiga, né? Início do século XX. Se até hoje nós temos pessoas que não acreditam na sexualidade infantil e que repelem isso e acham que se a gente ensina sobre isso nas escolas, a gente está estimulando uma coisa que na criança já está até estimulada desde muito cedo. Há crianças, bebês que já se masturbam e eles ainda nem falam. De qualquer maneira, vocês imaginam no início do século XX como isso era chocante. Além do que ele estava, já disse para vocês, vivendo um momento na Associação Internacional em que Adler e Jung se recusavam a admitir a sexualidade infantil. Tá? Bom, a partir daqui o Freud vai entrar numa outra etapa. Então, na próxima vez eu vou reler esse parágrafo para relembrar vocês e a gente vai dar continuidade a essa solidão que o Freud vai seguir agora, tá? Bom, parando aqui.